oração. Está faltando 5 minutos para o início da reunião doutrinária de hoje à noite. Então é o momento da gente relaxar a nossa mente, se desligar das preocupações do dia, para podermos absorver as lições, os ensinamentos do Cristo que vão ser proferidos na noite de hoje. Boa noite mais uma vez. Vamos dar início, vamos falar com os brasileiros de toda semana, né? Às terças-feiras nós temos a nossa reunião de estudos. Aqueles que quiserem tirar todas as dúvidas, que só o estudo é que nos tira as dúvidas que às vezes não entendemos, não compreendemos direito durante a palestra, e a gente adquire mais conhecimento, mais força e coragem para vencendo a nós mesmos no nosso dia a dia. Às sexta-feiras, como na noite de hoje, a nossa reunião mediúnica. Todos os terceiros sábados de cada mês, nós fazemos a entrega da doação de cestas básicas às famílias previamente cadastradas. Elas vêm aqui, levam alimentos, material, mas antes de sair também, nós fazemos a leitura do Evangelho, a prece, para que elas também levem o alimento espiritual mais importante do que tudo nas adversidades do dia a dia. E para dar início aos trabalhos da noite, chamamos o nosso irmão Milton, que vai ler em Fonte Viva, lição 63, Diferenças. Boa noite a todos. Em João capítulo 13, versículo 35 está escrito: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais.
Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e do amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Que assim seja. Para a prece inicial, chamamos nosso João Antônio. Boa noite. Amado Mestre Jesus, vós que disseste, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Aqui estamos, Mestre, reunidos em teu nome, agradecendo pela oportunidade de estarmos todos aqui e pedindo que os bons espíritos incentive o nosso orador da noite de hoje, fortalecendo a nossa fé e fazendo com que possamos, dentro do conhecimento, pôr em prática tudo o que aqui foi exposto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, chamamos nossa irmã Célia, capítulo 2, uma realeza terrena. Boa noite a todos. Uma realeza terrena. Instruções dos Espíritos. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e o desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos.
Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mais o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Ó homens, correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Muita paz a todos. E agora, com a alegria e o brilho de luz, recebe mais uma vez este irmão, Rafael Fazão, que vai falar na noite de hoje como os espíritos influenciam a nossa vida. Boa noite a todos. Mais uma vez, que a paz do nosso Senhor nos acompanhe durante esses breves momentos que estaremos, e mais uma vez agradeço o convite da casa, em nome do nosso irmão de Jair, que nos propicia a oportunidade de servir ao Cristo, na propagação da doutrina, essa doutrina consoladora que nos ensina através da razão, da lógica, como devemos agir, como devemos vivenciar a nossa experiência reencarnatória, a fim de que a gente alcance a meta que a todos nós é destinado, que é a plenitude espiritual, alcançar a pureza. Só que até lá existem vários pontos, vários passos em que devemos galgar para poder chegar. Só que para isso é importante que compreendamos como que as coisas funcionam à nossa volta, como que a realidade ela se dá. E uma das coisas que nós espíritas sabemos é que os espíritos influenciam as nossas vidas. A tal ponto que, quando Kardec faz esse questionamento, os espíritos superiores respondem: olha, de tal forma que podemos dizer, sem errar, que vocês são mais dirigidos do que dirigem a própria vida. Tamanha a influência. E aí nós temos espíritos como André Luiz, Joana de Ângeles, que vão trabalhar essa temática a fim de nos despertar, continuando o trabalho que o Cristo começou lá há 2000 anos, quando dizia: orai e vigiai, pois vivei em meio às trevas. Paulo já dizia: somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Mas a ideia de hoje é entender a base, como isso se dá, como que o Espírito pode nos influenciar de forma prática, técnica. Vamos por um outro caminho. Eu não pretendo de forma alguma esgotar o assunto. Esse é um assunto que a gente poderia passar aqui dias falando sobre ele, olhando por várias janelas, e ainda assim não esgotaríamos. Mas vamos começar de baixo para entender essa realidade que está à nossa volta, que muitas vezes a gente nem se dá conta. E para começar, a gente vai lá para o Livro dos Espíritos e vamos falar de fluido cósmico universal, tá? Que vai estar dito lá nas questões, a partir da 27 em diante. Princípio primitivo ou elementar é o intermediário entre a matéria e o espírito. Pode sofrer inúmeras combinações e produzir uma infinita variedade de coisas sob a ação do espírito. Então, olha a informação. O fluido cósmico universal, ele é o princípio primitivo elementar. É a partir dele que tudo mais será constituído.
está à nossa volta, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Assim como o peixe está mergulhado no oceano, envolto às águas, e não tem noção disso, nós estamos mergulhados, mesmo encarnados, nesse fluido, que ele vai se transformando e dá origem ao ar, dá origem à matéria, inclusive. E aí depois nós vamos ter dois princípios, o princípio espiritual inteligente e o princípio material. E entre esses dois, existe esse fluido cósmico universal. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Então tem uma base. E eles vão dizer ainda, olha, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva, pela ação da vontade a uma substância qualquer. A água, por exemplo, pode dar-se propriedades muito diversas. E é o que nós vemos. Toda vez que viemos aqui, tomamos um pasto, tomamos uma água fluidificada. Então a matéria ela é passível de transformações porque emana desse mesmo princípio, né? A própria ciência, a física teórica, ela se debruça sobre isso e pergunta, olha, o que vem depois da matéria? Ou antes da matéria, o que dá forma? O princípio mais elementar. E algumas teorias trazem a teoria das cordas, é uma energia, que a depender da forma como ela vibra, a teoria das cordas, ela vai dar propriedades distintas à matéria. Kardec já trazia isso no século XIX, através do fluido cósmico elementar. Mas olha só que interessante, o fluido cósmico universal. Ele pode produzir uma infinita variedade sob a ação do espírito, e pela ação da vontade ele pode se transformar. Vamos pegar essa informação, tá? Lá em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai dizer, olha, nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Então ele está falando aqui sobre o pensamento, que é a essência do ser espiritual. Nós espíritos sabemos, somos espíritos, o ser que pensa, e a partir desse pensamento damos qualidade ao que está à nossa volta, inclusive ao fluido cósmico universal. Existe a matéria, essa que é tangível, que nós tocamos, que nos possibilita a reencarnação, a encarnação, por exemplo, e vivenciar essa experiência material. Mas entre eles há algo para poder unir os dois, porque o princípio espiritual não conversa com o princípio material, porque são de princípios diferentes. Então existe algo chamado perispírito. E o perispírito, quando nós vamos estudar o perispírito lá no livro dos Espíritos mesmo, ele vai dizer, olha, o perispírito ele é formado a partir do fluido do mundo em que o espírito vai vivenciar, certo? Através do que? Da força do pensamento ele é aglutinado, do pensamento do espírito. Lá no livro Mensageiros, por exemplo, no capítulo 20, em Defesas Espirituais, a André Luiz ele fica assustado que vê uma fortificação, um canhão lá em cima. Mas qual é o princípio disso? Porque na Terra eu sei, vai fatalmente desaglutinar ali a matéria e o espírito para de vivenciar a vida. Mas o espírito não já está desencarnado e o espírito é imortal, como é que isso aí vai se dar? Não tem como matar o espírito, de fato não tem. Mas esse canhão ele serve para desaglutinar o perispírito. A sensação para o espírito é de uma segunda morte. Contudo, por ser muito mais plástico, em menos de 24 horas, ele é reaglutinado pela força mental do espírito. Então é uma necessidade, é uma lei. Mas esse perispírito já é uma ação do pensamento a fim de modificar o fluido cósmico universal e dar uma qualidade a ele. Tá? Então nós todos temos essa capacidade. E é preciso que isso se torne claro, que a gente vai entender lá na frente como que a influência dos espíritos acontece. Então nós somos os detentores disso. Kardec traz isso no início do Livro dos Espíritos. Enquanto força criadora, ele vai dizer, nossa mente é um núcleo de forças inteligentes.
gerando um plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação. Sob o comando de nossos próprios desígnios, a ideia é um ser organizado por nosso espírito, aqui o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. O que André Luiz está dizendo aqui, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, é que a nossa mente, nós não somos espíritos do ser pensante, é através dele que nós vamos criar nossa realidade. A nossa mente, ela tem a capacidade de gerar esse plasma sutil. A nossa volta encarnados, além do perispírito, há algo que a gente chama de duplo etérico, que é o que vai trocar energia com o plano espiritual, nos reabastecendo, nos vitalizando. Então ele é formado ali de duas substâncias, a material, e André Luiz vai dizer que esse duplo etérico é formado ali através do citoplasma celular, a matéria quintessenciada do plasma celular do nosso corpo, bem como do fluido proveniente do perispírito, do fluido espiritual. Então ele faz essa combinação. E à nossa volta tem muitas pessoas, aqueles que têm acessibilidade vão chamar de aura, aquele que está à nossa volta, né, o duplo etérico. E é ele que vai dizer quem de fato nós somos na espiritualidade. Vamos lembrar que os espíritos, enquanto fora do corpo, eles não têm ouvidos, o perispírito não tem um aparelho auditivo como o nosso, um aparelho visual. Ele sente com todo o seu corpo espiritual, através dos fluidos. Então, quando nos comunicamos com o espírito, médiuns ou não, é através dos fluidos que isso se dá. Só que enquanto encarnados, o fluido do pensamento do espírito toca esse nosso duplo etérico e ele vai lançar informação para o nosso cérebro. Só que quando há essa conexão, há uma conexão de via dupla. Tanto ele emite o fluido para nós e nós, de igual forma, para ele. E a qualidade desse fluido que está à nossa volta, que nós damos qualidade, como André Luiz diz aqui, é que vai determinar o tipo de espírito que vai se comunicar. Neste exato momento, para falar a vocês, eu tenho que gerar o pensamento, concatenar as ideias, criar toda a orientação, mas para que o meu pensamento chegue até vocês, eu preciso materializá-lo, porque estamos materializados. E isso se dá através da voz. Só que a voz, se eu afasto o meu microfone, eu consigo fazer chegar aos nossos ouvidos. E ela é uma onda mecânica que é transferida através de um fluido, dessa vez material, que é o ar. Não vemos, mas podemos senti-lo. E temos a prova através do som. Então, mesmo encarnados, a nossa comunicação se dá através dos fluidos. E esse fluido toca, dessa vez, um aparelho sensível, que é o ouvido, e ele vai transmitir essa ideia que eu estou trazendo agora para o seu cérebro. E você vai entender o que eu estou dizendo. Se eu falar aqui numa língua que ninguém entende, esse pensamento ele não se dá. Se eu não conseguir botar para fora essa voz, se eu tiver afônico, o meu pensamento, por mais que eu queira, não vai chegar até vocês. A mesma coisa se dá no plano da erraticidade, só que o fluido que ele utiliza é o fluido cósmico universal para transmitir o seu pensamento e a sua vontade até nós. E aí a gente, espírita, está cansado de saber que os espíritos se afinizam pelas semelhanças. Que semelhanças essas? Físicas? Não. Morais, de pendores, de paixões, de emoções. E é o que André Luiz está trazendo aqui para a gente. Ele diz o seguinte: compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações. Olha a informação.
por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então o que André Luiz está dizendo aqui é que nós somos os responsáveis. É a partir do nosso pensamento que vamos criar. E ele fala na mera abstração, porque nós emitimos esse plasma sutil, nós criamos. E criamos as formas, a gente comumente costuma ouvir as formas pensamento, é isso mesmo. Para nós é uma abstração, mas no plano espiritual é uma construção mesmo, para os espíritos superiores até mesmo material, e a gente vai ver lá na frente. Então olha a importância de nós termos o controle da nossa mente, do que pensamos, do que sentimos, porque é a partir dele que tudo mais vai acontecer na nossa vida. Porque é a partir dessa construção que nós vamos nos comunicar com o plano espiritual, seja dos espíritos bons ou dos espíritos infelizes. Aqui, tá, nos domínios da mediunidade, mecanismo da mediunidade, são informações que a gente traz lá. E aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia do que seja o duplo etérico, tá? Então ele vai falar lá em Ramatiz, é o reservatório de vitalidade necessário durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa dos chakras que nós trazemos no corpo espiritual, coronário, são os centros de força, né? Frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, né? Por onde nós comunicamos com o fluido cósmico. E ali são fotos Kirlian, tá? Ou seja, é um equipamento, material mesmo, que tira foto dessa radiação que nós emitimos, tá? Então ali nós vemos uma mão de um encarnado emitindo essa radiação. Aqui nós temos, de uma foto Kirlian, do polegar que coloca. Então nós temos ali uma pessoa normal. O que seria uma pessoa normal? No seu estado, aparentemente, de saúde, de tranquilidade, com o estado emocional equilibrado. Então perceba, há uma vitalidade, há cores muito bem definidas, etc. Já do outro lado, uma pessoa com baixa autoestima. Olha como essa energia que está em volta, ela muda. E é a partir dessa qualidade que nós vamos nos comunicar com os espíritos. É com espíritos desse mesma categoria, como por exemplo de baixa autoestima, que haverá essa ligação. Se nós estivermos naquele estado normal, equilibrados emocionalmente, mentalmente, nós não vamos nos comunicar com o espírito que traga na sua natureza espiritual fluídica um padrão desse, porque não há referência, não há uma ligação. E isso a gente vê replicar dentro do nosso corpo. As nossas células, ela tem uma coisa chamada membrana plasmática. E ela é responsável por determinar o que entra e o que sai da célula. Num corpo saudável, num órgão saudável, a célula, ela tem um controle. Não, você pode entrar, você não pode, a glicose entra no limite adequado. Para isso ela tem o seu canal de comunicação, sai sódio, sai potássio. Quando nós começamos a adoecer, ela perde essa capacidade. E aí ela começa a adoecer. E vamos perdendo a capacidade de ter células saudáveis. E o corpo sente. Então é o começo da implantação da doença. Só que isso começa aqui. Porque o nosso corpo vai responder isso aqui. Nosso pensamento. Então perceba a importância de nos mantermos equilibrados, buscarmos atitudes, né, saudáveis, seja na leitura, seja na atividade, seja no estudo, como foi trazido aqui pela nossa irmã na abertura, durante a prece, durante as leituras preparatórias, a importância de nos colocarmos em atividades e atitudes que nos gerem essa plenitude, essa saúde mental. No que toca à influência espiritual, a gente tem lá na Revista Espírita, de outubro de 58, no texto Obsedados e Subjugados, o seguinte texto: estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, pelo fato de serem invisíveis aos nossos olhos materiais, não deixam de estar no espaço, em redor de nós,
ao nosso lado, espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer bem, outros para nos fazer mal, conforme sejam eles bons ou maus. Desde que, e aqui a gente vai lá para a questão 466, Kardec ele vai perguntar, mas o Espírito ele pode me influenciar, me sugerir algo que eu não queira, que eu esteja pensando? Não, os Espíritos vão dizer, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Ora, a conexão se dá justamente pela natureza que trazemos conosco. O nosso pensamento é o que vai determinar a qualidade desse fluido que está à nossa volta, que é através dele que os espíritos se comunicam conosco. E uma vez que há conexão, eles vão nos influenciar. Vamos lembrar que os espíritos inferiores, eles têm uma característica, eles estão materializados, ainda têm a necessidade das satisfações materiais. Só que são de outra natureza. Para que eles possam sentir a satisfação material, é preciso que eles tenham a matéria. Das duas, uma, ou eles encarnam, que é um pouco mais complicado, ou eles encontram alguém que lhes dê ensejo. Então, quando falamos, por exemplo, o espírito que vai te influenciar a beber, mas se ele abrir a garrafa, não. Se fosse só abrir a garrafa, sentir o cheiro, eles nem precisavam de nós, ficavam lá na cervejaria, na destilaria, absorvendo o éter. Não precisaria de nós. O problema é que não é essa a sensação. Eles não conseguem tocar, por mais fluido que seja. O que eles precisam é da sensação que o nosso corpo produz ao ingerir o álcool ou qualquer outra substância. Porque é isso que os alimenta. Eles não perderam essa sensação. Então eles precisam o quê? Achar alguém que tenha uma semelhança. Encontra a essa afinidade fluídica, a esse contato, e a partir dali ele coloca. Até costumo dizer, quando a gente vai falar sobre as obsessões, que existe uma obsessão chamada, que eu categorizo como de conveniência. O espírito ele não tem nenhum problema com você kármico, e nem é um espírito especializado em atrapalhar o trabalhador do Cristo. Não. Ele só é um espírito inferior que, ao desencarnar, levou consigo as paixões materiais e que precisa satisfazê-las. No caso do álcool, aí você está lá no barzinho tranquilo, sem desejar nada mal, tomando uma cervejinha. E ele está sedento, e ele vai passando, fala, opa, peraí. Opa, está parecido comigo. Há conexão. À medida que você bebe, ele sorve os fluidos que a sua mente, ao sentir o álcool, emana. E ele tem esse contato direto. Só que não é simples. Beleza, você terminou, ele vai para casa e você vai para a sua. Não, é complicado achar alguém com referência. E aí o que ele vai fazer? Porque ele tem aquela necessidade. Vai te influenciar por esse fluido, por esse pensamento, porque já há uma comunicação. Há vontade de beber novamente. Aí você bebia só final de semana, aí você começa a beber já 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Porque ele precisa. E isso eu estou falando da bebida, mas para tudo. Há espíritos que são necessitados do fluido, da raiva, do rancor, do ódio, já estão viciados assim. Quem aqui não conhece uma pessoa que nada está bom? Por mais que você tente ajudar, não, ela sempre vai olhar o lado negativo. É dela. Nasce com ela, ou nasce a partir dela. E aí o que pode acontecer é ela atrair, como nós vimos aqui, espíritos com mesma afinidade, com mesma necessidade fluídica, e aí há potencialização. Então a gente tem que entender que até os casos de obsessão, e qual é a diferença da obsessão da simples influenciação? A obsessão é algo mais persistente, Kardec ele vai categorizar, tá? Mas, a depender dessa persistência, o espírito te acompanha, pode tornar-se uma obsessão. Então ele vai te influenciar, é sutil. E você vai acabar agindo achando que é um pensamento seu.
que é uma necessidade, mas nós só podemos ser influenciados naquilo que exortamos. Kardec traz isso aqui na questão 466. Lembremos de Chico quando o pai leva ele para o prostíbulo, a fim de fazer o filho homem, provavelmente influenciado pelos espíritos que queriam atrapalhar a jornada de Chico. E Chico vai. O que acontece quando chega lá? Enquanto ele está conversando com a dona do meretrício, coloca trabalhadores e frequentadores para poder orar. Ninguém ali trabalhou naquela noite. Foi prejuízo para casa. Mas por que isso? Porque Chico não trazia essa peculiaridade. A sua sexualidade era extremamente harmonizada. Ele não emanava espiritualmente qualquer desajuste, como nós vamos ver aqui um exemplo desse tipo de neurose. Então era impossível ser tocado nisso. Divaldo, a mesma coisa. Então os espíritos vão nos tocar naquilo que a gente exorta. Rafael, estou com um pensamento persistente de querer fazer o mal, ou, sabe, um rancor, uma raiva daquela pessoa, está em você. A única coisa que os espíritos vão poder fazer é potencializar isso. Por isso que Joana de Ângeles vai falar em toda a sua obra psicológica. Cuida do que você pensa. Se um pensamento mal vier à sua mente, mude-o imediatamente. Não precisa nascer do coração, não mude, Senhor, perdão. Comigo acontece direto. Nossa, todo dia, toda hora, todo instante. Aí vem aquele pensamento, Senhor, perdoe. Eu sei que eu trago isso na minha natureza, mas eu sei da importância de erradicar isso. E eu mudo o pensamento imediatamente. E pela persistência nós vamos afastando essas influenciações. A gente vai mudando o nosso padrão. Mas Kardec também diz lá na questão 466, mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então perceba, nós temos sempre espíritos bons nos cercando e tentando nos influenciar. O problema é que na maioria das vezes nós fechamos os nossos ouvidos, porque buscamos as paixões materiais muitas vezes desequilibradas, e isso impacta no nosso fluido. Então, por mais que o espírito benfazejo lance o seu pensamento em fluido para nós, não o transpassa. Nós vamos ver um exemplo aqui, essa carapaça que criamos. Lembra? Não é pela afinidade, como vimos na foto anterior, então é preciso que a gente tenha esse mesmo patamar para poder receber, e demanda de nós. Aqui nós temos um exemplo bem claro. Lá no livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Valdo Franco, ele vai dizer o seguinte: ele está olhando um encarnado, tá? E nesse caso era um médium, mas não importa, acontece com todos nós. E ele vai relatar o que ele está vendo. Ele fala: a mente em desalinho, repletas de clichês sensuais, podemos substituir por sexuais. Ele tinha esse problema. Impossibilitavam de manter o pensamento numa faixa de equilíbrio. As ideias vulgares cultivadas criavam um envoltório de energia densa negativa, óleo duplo etéreo, tomando a qualidade do pensamento desequilibrado do encarnado. Cria um envoltório. E quem cria é você. Somos nós. Da área genésica, ou seja, do centro de força que fica ligado aos órgãos reprodutores, ele diz: exteriorizavam-se ondas escuras, saturadas de baixo teor vibratório, traduzindo promiscuidade e cansaço das células geradoras de vitalidade, que se debatiam em luta vigorosa contra agentes psíquicos destruidores que tentavam invadi-las para desarticular-lhes a mitose durante a prófase, dando início a processos patológicos e irreversíveis. Vamos traduzir isso aqui de forma mais simples. O que ele está dizendo? Dessa área genésica, o fluido era extremamente negativo. E isso contamina as células. Pela criação do pensamento nele de desalinho, ele criou agentes psíquicos destruidores. André Luiz vai chamar isso de vibriões, como se fossem micróbios ali da ordem perispiritual, do corpo perispiritual. E é criada pelo próprio encarnado. E eles tentam, num nível microscópico celular, desarticular as energias
durante a prófase, a mitose durante a prófase. Mitose e prófase é quando a nossa célula vai se dividir. Então nós estamos vivos aqui, a todo instante nosso corpo está multiplicando as células. Células velhas são recicladas, são descartadas e células novas estão nascendo. Mas como é que nascem essas células novas? De uma célula já criada, ela vai fazendo todo o seu trabalho, ela vai multiplicando ali o DNA, criando tudo em dobro, chega no final ele faz o que? Divide-se. E assim vai fazendo. Só que durante essa transformação, essa duplicação do DNA, existe algumas fases, e a prófase é uma delas. Então, o nosso organismo, olha só que inteligente, né? A inteligência de Deus impressa em nós. Eles vão, a fita de DNA ela é longuíssima, e eles vão olhando para ver se tem algum erro. Opa, tem um erro, dá para corrigir? Dá, então vamos corrigir. Ele corrige e continua. Tem um erro, dá para corrigir? Não, não dá para corrigir, encerra. Inicia a apoptose. O que é a apoptose? A destruição dessa célula. A gente não quer que essa célula se prolifere, se duplique. E é isso que nos mantém saudável. Só que, quando nós perdemos essa capacidade, por conta do nosso pensamento desequilibrado, essas células defeituosas começam a se multiplicar. E aqui os processos patológicos reversíveis que ele está dizendo é o câncer. É uma das possibilidades do câncer. Por isso que se diz que o câncer é uma doença psicossomática. Tem também de origem ambiental. Existem algumas radiações, alguns elementos químicos que expostos podem provocar essa alteração. Mas na grande maioria das vezes é por conta do nosso pensamento em desequilíbrio que nós criamos. Isso impacta diretamente no nosso corpo. E nessa cena aqui, qual é o único espírito que se comunica com ele? De um médico espiritual. Não, mas um médico espiritual com um ser humano desse? Então, não é porque é médico espiritual que é um espírito bom. O médico espiritual, segundo o livro Traz Manuel Filomeno, era um médico nazista, que ainda não havia trazia consigo ainda aquelas ideias de eugenia. É um tipo de espírito que ele vai se ligar. Então perceba a influência do espírito inferior, mas porque nasce em nós, pela matéria mental que criamos. Aqui nós temos um outro caso, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. A Nésia também era uma médium, para nós entendermos aqui o recorte. Ela era casada e o esposo dela estava com um caso extraconjugal. E ela descobriu. E descobriu ainda quem era a mulher que estava tendo um caso com o marido dela. E aqui André Luiz ele vai relatar a cena que ele está vendo na espiritualidade a partir dela. E ele diz: à medida, porém, que a Nésia monologava intimamente em termos de revide, ou seja, ela descobriu quem era a sua adversária e criou uma imagem dela. E começou a monologar com ela, mentalmente. A imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificasse no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que empolgava o espírito de Jovino, o esposo dela, ali surgia agora, visivelmente materializada aos nossos olhos, aos olhos dos espíritos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Mas entenda, não é o espírito da adversária que veio até ali, não. Foi uma criação dela. A partir da matéria mental dela, do fluido dela, ela cria essa imagem e começa a disputar com ela. É um caso de auto-obsessão. Ora, a matéria mental com que esse elemento foi criado é de que? Sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de revide. É a qualidade que essa matéria mental fluídica foi criada e está em comunicação com ela, faz parte, inclusive, do seu perispírito, do seu duplo etérico. E aí ele continua: lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico, porque ela estava lançando e aquilo volta para ela. É um circuito fechado, vicioso.
E a partir daqui, ela pode atrair, como vimos lá na questão 466 de Kardec, espíritos com o mesmo padrão mental fluídico a potencializar, porque eles vão absorver esse fluido. Lembra, os espíritos inferiores ainda materializados precisam sentir isso. E aí o que ele vai fazer? Pô, achei um reservatório de fluidos que eu preciso. Vai continuar a influenciá-la para que você produza cada vez mais. Então é dessa forma que os espíritos nos influenciam, a partir daquilo que criamos, daquilo que emanamos, de emoções, de paixões, de questão mental. Lá no livro Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles vai dizer: o pensamento é a energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. Vocês perceberam que desde o início da palestra, do primeiro slide, tudo volta para nós? E sabe o que é isso aqui? É o exemplo claro do maior dom que Deus nos deu, que é o tal do livre-arbítrio. Nós somos livres para agirmos, para pensarmos, mas somos escravos das consequências dele. Porque isso aqui, uma vez que você cria, você adoece, não é da noite para o dia que isso se restabelece. Porque também não é da noite para o dia que você cria uma doença crônica. A gente tem as doenças agudas. Estou bem, de repente me dá uma dor, aquela dor aguda a gente resolve. Mas tem aquelas doenças insidiosas, crônicas, que vão por conta do hábito, o mau hábito alimentar, o mau hábito de vida, e elas vão se instaurando. Quanto mais tempo a doença leva para se instaurar, mais tempo é o tratamento. É a mesma coisa com relação a nós, do ponto de vista espiritual. Quanto mais tempo nos permanecermos neste estado, em desequilíbrio, mais tempo levará para reequilibrarmos. Mas a espiritualidade é tão maravilhosa, Deus é tão misericordioso, que está à nossa disposição, basta que queiramos. É preciso a ação da vontade. Nós não temos o exemplo da mulher hemorroísa que toca a orla da veste do Cristo, e aquela multidão que isso, alguém tocou em mim. Mas mestre, tem tanta gente, como é que eu vou saber? Não, tocou de um jeito diferente, porque eu senti sair poder de mim. Naquele momento, o fluido equilibrado do Cristo, restaurador, a gente está falando do governador do nosso planeta, foi direcionado pela força da vontade daquela que buscava a cura, e ela curou-se imediatamente. O Cristo tinha esse poder. E ele fala: foi a tua fé que te curou. Foi a força do teu pensamento, da tua vontade direcionada que propiciou isso. Porque os elementos de cura estão à nossa disposição. Os espíritos, tanto inferiores quanto superiores, estão aqui para nos influenciar. Nós é que escolhemos quem vai fazer isso. E aqui ela diz, categoricamente, desse modo, quando alguém exclama: ah, não posso, não tenho tão grande força de vontade quanto gostaria, está escusando-se de empenhar-se e trabalhar-se em atitude de transferência de valores para os outros, que seriam mais bem dotados, enquanto que a ele teriam sido negados. Joana de Ângeles diz isso: olha, quando você disser: ah, eu não consigo, é mais forte do que eu, não posso, mude. Olha o padrão do mental: eu não quero. Porque dá trabalho mudar. Porque por mais que não seja tão saboroso assim o estado que nós nos encontramos, mas a gente já está acostumado. Mudar dá trabalho, vai exigir muito. Aí, na nossa necessidade de encontrar uma saída espetacular, a gente faz o quê? Não, eu não consigo. Só o outro consegue.
tudo bem, porque a gente vai ver que existe mecanismo. Realmente, a depender da cronicidade, de quão crônico está, você vai precisar realmente da ajuda do outro. Mas é você que vai ter que ir, não adianta. Você tem que buscar. Nós não temos o exemplo também do centurião romano, que busca o Cristo e fala, olha, o Senhor pode curar o meu servo. Vamos lá, ele não precisa, que eu sei. O que o Senhor mandar fazer vai acontecer. E o fluido do Cristo, ele abarca o mundo. E dali ele vai, a vontade, a força. Você criou a conexão para que eu pudesse fazer. E faz. Mas é preciso que nós busquemos. Enquanto o nosso caso, não dá. E existe, tá? Quem aqui faz atendimento fraterno, acontece direto na nossa casa. As pessoas nos buscam, vêm com os problemas, a gente conversa, explica, aponta a direção, porque ninguém vai resolver o seu problema, bota isso na cabeça, ninguém tem esse poder. E aí volta, insiste, e você percebe que ela incorporou, entre aspas, aquele sentimento de vítima, porque atrai a atenção das pessoas. Então existem aí, questões psicológicas profundas que a casa espírita sozinha não dá conta. É preciso ter um acompanhamento psicológico, etc. Toda aí, como a gente fala, multidisciplinar. Tá? Mas ela fala, a vontade bem direcionada é fator essencial para uma vida emocionalmente saudável e enriquecedora, portanto anelada por todo indivíduo que pensa e luta para ser feliz. Depende apenas de nós. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai dizer, olha, o passe é uma transfusão de energias. Olha aqui, uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar a acelerar esse processo de transformação desse duplo etéreo que já está ali com energias viciosas, que a gente talvez levaria muito tempo, não consegue se desfazer. Podemos buscar ajuda. E a casa espírita está aqui para isso. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Renovemos o pensamento e tudo se modificar conosco. Olha que interessante. Também não adianta chegar aqui e sentar, não, faça aí que... Não, é preciso a renovação. É preciso que você busque, não adianta nada chegar aqui para o passe só no automático. E nós vamos ver isso, tá? Lá no livro, salvo engano, Missionários da Luz, a regra dos 10 passos, não é isso? Me corrija se eu estiver errado no livro. Que o cidadão vai no centro, busca ajuda, a espiritualidade organiza. Aí ele bota o pé fora do centro, volta a repetir tudo que fazia. Aí na semana seguinte volta, tem aquela, nossa, que lugar maravilhoso, eu vou lá, me sinto melhor, etc. Só que põe o pé fora do centro. E isso tem uma explicação. É comum a gente chegar no centro espírita e se sentir melhor como uma igreja, etc. Porque o fluido que emana aqui nesse ambiente, que permeia esse ambiente, é um fluido equilibrado de espíritos trabalhadores. E o nosso perispírito, nosso duplo etéreo, ele tem essa possibilidade. Então a gente vai chegar, vai ser tocado. Por mais que ele esteja ali, negativado, cheio de problemas, ele vai buscar isso. E aqui existem os fluidos salutares que conseguem. Então a gente se sente bem, se sente menos oprimido. Muitas vezes aquele nosso amigo espiritual, tá? Mas é meu inimigo. Não, é amigo, porque se está com você porque você convidou. Então é amigo. Você tem que ver o que você traz aí para poder fazer essa amizade. Fica lá fora, você já sente um alívio. Aí você vem para a sala do passe, assiste a doutrinária, você se inspira, nossa, eu vou buscar a renovação. Porque lembrando, isso aqui é um pontapé. É para inspirar. Porque nós não vamos resolver todo o tema. Para isso, como a nossa irmã falou, existem os grupos de estudo na casa. Que é fundamental. Estudar também é trabalhar em prol do espírito. Faz parte da vida do trabalho. Tá? Vem e toma o passe. Nossa, dá vontade de ser bom, né? Minha amiga fala isso. Nossa, dá uma vontade de ser bom, de querer ser bom, né? É um problema quando a gente bota o pé do lado de fora. E não se renova. Aí volta. E lá, André Luiz e Alexandre falam, olha, é a 10ª vez que esse irmão vem. Nós não vamos ajudar mais. É a 11ª. Por quê? A gente já está sendo leniente, a gente não está ajudando. Ele viciou-se em fazer o errado, está
tudo complicado, vem para o centro, é reequilibrado, volta, ele não está se melhorando. Então, a partir de hoje, nós vamos deixar de acordo com o seu livre-arbítrio. Para que, poxa, eu estou indo no centro, já não está melhorando, então o negócio está ficando mais crítico. E aí ele fala, renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam, porque não adianta nada. Pode ser o melhor passista do mundo, Chico Xavier dando passe, o Cristo, como ele falou. Se você não tiver próprio para isso, disposto a receber, não vem. Lembra a multidão? Todo mundo tocando Cristo, mas só uma tirou dele poder, fluido. Quando ele fala poder, é o fluido que escapa dele, aquela que foi com vontade, com fé, com confiança que seria auxiliada. E aqui nós temos a influência dos espíritos superiores. Então percebam, a influência ela se dá através dos fluidos que nós exortamos, que são criados a partir do nosso padrão mental. Então a ideia é justamente essa, porque muitas vezes quando a gente vai falar os espíritos influenciam, a gente quer ver como se livrar disso, né? Que é a culpa do espírito que está me trazendo. Cansei, eu já vi casos, já tá, gente, pra você ter uma ideia, isso não é história. E era médium. Aí o cara ia para a festa, virava, tocava terror, aí depois ele dizia, não, foi uma entidade que incorporou, não era eu. Para você ver, o encarnado é complicado, nós somos complicados, tá? Então nós buscamos as amizades que vão nos cercar. Mude, Rafael, mas eu não sinto no meu coração, não precisa sentir. A doutrina toda, quando Kardec pensa na doutrina, não é para você sentir essa emoção, sabe, é poética, é racionalizada. Nós temos na parte terceira do Livro dos Espíritos 12 capítulos e 10 leis, a partir da segunda lei de adoração até a 11ª lei de justiça, amor e caridade. Faça aquilo que você vai encontrar o seu equilíbrio. É preciso fazer pela disciplina. Eu preciso mudar, eu não posso me deixar. Eu gosto, já falei aqui na outra vez, eu gostava de beber, até 2015. Falei, eu tenho que mudar minha vida. Mesmo querendo, sentindo vontade, dando água na boca, não, é disciplina, porque isso não me faz bem. Não me faz bem. É uma escolha minha, por mais que eu queira, eu não faço. Então, tem que ser uma vontade bem direcionada. E aqui, para encerrarmos, Joana de Ângeles, ela vai trazer lá no Despertar do Espírito: vencer as sombras densas para alcançar a luz imercível, libertar-se das doenças e dos transtornos psicológicos, alargar a percepção da realidade, saindo da estreiteza dos limites em que se encarcera, diluir barreiras do pensamento pessimista em favor do idealismo altruísta. Eis a saga esplendorosa que deve ser encetada por todos os seres humanos que nascem como princípio inteligente e atingem a glória solar em êxtase de autorrealização e paz. Na leitura edificante, mudamos o nosso padrão mental, porque ao ler um romance, Renúncia, por exemplo, um livro inspirador, Paulo e Estevão, há 2000 anos, Ave Cristo, A Fonte, Caminho da Luz, a nossa mente cria essas ideias, nossa mente é simbólica. Lendo aquela história, nós criamos e nós mudamos o nosso padrão mental. A leitura é uma forma de mudarmos o nosso padrão mental. O estudo das obras de Kardec é uma forma de mudarmos o nosso padrão mental. E mais do que isso, o trabalho altruísta, incessante no bem, em auxiliar o próximo, é a forma que nós vamos mudar o nosso padrão mental e assim, mudando a nossa conformação,
psíquica, fluídica, vamos mudar aqueles que nos influenciam. Não há outra forma. Está em nós. Faça da tua parte, que o céu te ajudará. Muito obrigado pela noite. Tenham todos uma boa noite. Fico para a prece, né? Gratidão, Rafael, pelos ensinamentos trazidos na noite de hoje, que mais uma vez nos deixa claro que todas as nossas dores, angústias e sofrimentos só tem o responsável, e nós mesmos. E fico alerta para todos nós. Já passou da hora de despertarmos para essa verdade. O tempo urge, não somos vítimas, só depende de nós. Uma boa semana a todos que aqui se encontram, que possamos persistir e seguir em busca de vivenciarmos tudo que aqui foi relatado. Logo após a prece que será feita por nosso irmão Rafael, o passe, quem quiser, e sentir a real necessidade de receber essa energia, faça a fila. Então, meus irmãos, fechemos os nossos olhos e exercitemos a vontade direcionada. Direcionemos o nosso pensamento para aquele que nos sustenta, para aquele que nos possibilita as experiências. Nosso Pai amado, e o nosso Mestre amigo Jesus. Nele encontramos conforto, nele encontramos serenidade. Nele nos reunimos no mesmo sentimento. E Ele está de braços abertos, nos esperando. A Ti, Senhor, rendemos graças pela noite de hoje. Rendemos graça pela vida que o Senhor nos proporciona. Pela Sua misericórdia, temos a oportunidade, pela experiência material, de aprendermos e resgatarmos aquilo que no passado vilipendiamos. Bem sabemos, Senhor, que estamos no mundo de provas e expiações, que apesar das dores, o Senhor está à nossa disposição para aqueles que o buscam. E por isso te agradecemos. Agradecemos, Senhor, o concurso da espiritualidade amiga, que acercou-se de nós, muitas vezes sem perceber, nos auxilia naquilo que temos necessidade. Mas rogamos a Ti, Senhor, que anime os nossos corações, essa centelha divina, o espírito de serviço que nos modifica as fibras mais íntimas, que de fato opera as transformações na nossa essência, o servir a Tua obra, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos a partir da doutrina dos Espíritos, servindo como exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Sejamos nós a mudança que queremos no mundo. Que a Tua paz, Senhor, seja conosco e nos acompanhe. E que todos aqueles
que estiverem conosco possam reconhecer em nós a tua marca, que é a marca da fraternidade, da amizade, da benevolência e da caridade. Que seja feita a vontade do nosso Pai, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.